Capítulo 2. Um menino no mundo de Jim Crow. Martin Luther King cresceu em Atlanta, estado da Geórgia, durante os anos 30. Nessa época, os negros do sul dos Estados Unidos eram obrigados a conviver com a humilhação das leis segregacionistas então em vigor. De acordo com elas, os negros só podiam sentar em lugares especiais na parte de trás de ônibus e bondes. E se a parte da frente estivesse lotada, tinham que ceder os seus lugares para que os brancos não ficassem em pé. Em todas as estações de trem do sul, existiam salas de espera para negros e salas de espera para brancos, lavatórios para os negros e lavatórios para os brancos, até mesmo bebedouros para os negros e bebedouro para os brancos. Nas salas de cinema, que tinham um setor separado para negros, geralmente na última fileira do balcão superior, estes eram obrigados a entrar por uma porta lateral. Nas piscinas e parques públicos, apenas os brancos eram admitidos, e os restaurantes, a não ser os da parte negra da cidade, simplesmente não atendiam negros. Nas lojas, os negros só podiam utilizar os elevadores de serviço. As lanchonetes dos centros das cidades não atendiam negros no balcão. As pessoas de cor, como se dizia na época, deviam pedir o seu refrigerante ou sorvete numa janelinha na lateral dos estabelecimentos e sempre eram servidos em copos e pratos de papel. Os copos de vidro e pratos de louça eram reservados unicamente para os brancos. Se uma família negra sulista resolvesse fazer uma viagem de carro para outra cidade, tinha de planejar cuidadosamente seus roteiros, a fim de que suas paradas coincidissem com os lugares onde tivesse amigos ou parentes, pois nenhum hotel ou motel em todo o sul dos Estados Unidos aceitava negros. Essas restrições legais aos direitos dos negros eram conhecidas como Leis Jim Crow. Jim Crow, um personagem fictício, era uma criação de comediantes sulistas que cantavam e dançavam com a cara pintada de preto e com um exagerado sotaque do sul. A tragédia da escravidão física foi o que levou, gradualmente, à paralisia da escravidão mental, Martin Luther King Jr. Na época em que essas leis foram aprovadas, no final do século XIX, um dos divertimentos preferidos no país eram os espetáculos de variedades. Conjuntos ambulantes de cantores e dançarinos, com banjos e tamborins conhecidos como minstrels, se apresentavam pintados de preto e caracterizavam os negros como pessoas desajeitadas, simplórias e imbecis, inferiores aos brancos. A música, embora geralmente composta por negros, era executada por brancos que usavam rolhas queimadas para pintar o rosto de preto. E quando havia negros no conjunto, estes também tinham que escurecer o rosto pelo mesmo processo. Mas os bem-sucedidos empresários eram invariavelmente brancos. Os primeiros negros a chegar nos Estados Unidos haviam sido trazidos da África como escravos para trabalhar nas plantações de algodão no sul do país. Tecnicamente, a lei de emancipação que Lincoln promulgara em 1863 os havia libertado, e por algum tempo após a Guerra Civil, as tropas federais que ocuparam o sul dos Estados Unidos durante o período conhecido como Reconstrução, que foi de 1865 a 77, garantiram os direitos que os negros haviam recebido com a proclamação da emancipação. Mas o sul fora destruído pela guerra, e naquela época todo mundo enfrentava dificuldades. Na luta pela sobrevivência, os negros acabaram sendo novamente subjugados pelos brancos porque eram mais pobres e não tinham instrução. Quando as tropas federais se foram, eles perderam a proteção da lei federal. Então, os rancorosos brancos sulistas fizeram suas próprias leis. Os negros sulistas sofreram de um duro golpe quando, em 1896, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu a legalidade de instalações separadas, mas iguais. O resultado foi um aumento de leis segregacionistas nos estados sulinos. Até nas fábricas, nos hospitais e no exército havia segregação. O aspecto separadas na decisão da Suprema Corte era levado muito a sério. O aspecto iguais, não. Apesar de injusta, essa disposição legal só foi modificada 50 anos mais tarde.
Uma das maiores preocupações dos pais negros era proteger a dignidade e a autoestima de seus filhos contra um mundo que os tratava como cidadãos de segunda classe. Uma das formas que os pais de Martin Luther King Jr. encontraram para evitar humilhações foi nunca utilizar o sistema de transporte público. Na verdade, os pequenos King, Christine, Martin, chamado ML quando criança, e Alfred tinham mais sorte do que a maioria dos meninos negros do Sul. Sua família era próspera o suficiente para possuir um carro e uma casa confortável no setor negro de Atlanta, a 3 quarteirões da igreja em que seu pai e seu avô foram pastores. O reverendo Martin Luther King, pai de Martin, havia trabalhado para isso. Filho de um meeiro, trabalhador rural pobre que cultiva a terra de outro com quem divide o resultado da colheita. Ele vira seu pai ser enganado e humilhado por brancos. Vira-o bater na esposa depois de tentar afogar a raiva e a frustração no álcool. Também havia visto um negro ser condenado sem julgamento e em seguida linchado simplesmente porque os brancos o achavam presunçoso. Aos 15 anos saiu de casa e dirigiu-se a Atlanta a pé, com seu único par de sapatos pendurado no ombro. Estava resolvido a possuir um dia uma linda casa de tijolos vermelhos, igual àquela em que sua mãe trabalhava como empregada. Ao chegar ao destino, arranjou empregos de mecânico assistente e depois de bombeiro da estrada de ferro. A certa altura da vida, sentiu-se atraído pela igreja. Completou o curso secundário à noite e começou a pregar em 2 pequenas paróquias em domingos alternados. King economizava quase todo o dinheiro que ganhava e, na época em que começou a cortejar Alberta Williams, já era o orgulhoso proprietário de um Ford modelo T. Alberta era filha de Adam Daniels Williams, o pastor da Igreja Batista Ebenezer de Atlanta, que se formara no Morehouse College, uma faculdade da região mantida por doações particulares. Em 1894, assumiu a Igreja Batista Ebenezer e, pouco tempo depois, já havia transformado numa das igrejas negras mais importantes da cidade. Depois dos tumultos raciais ocorridos em 1906, William filiou-se à NAACP, Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. Por meio dessa entidade, ajudou a organizar um boicote que provocou o fechamento de um jornal branco que caluniava os negros. Williams também teve um papel importante na luta para que fosse construída em Atlanta uma escola de 2º grau para negros. E devido à sua atuação no caso, o Morehouse College conferiu-lhe o título de doutor honoris causa. Alberta recebera educação superior e adorava música, mas era uma moça tímida e talvez por isso sentiu-se atraída pelo vigor, pela energia e pela independência de King. Os dois se casaram no Dia de Ação de Graças, em 1926, e imediatamente se instalaram no piso superior da casa de 12 cômodos dos Williams. Os negros, mesmo os de classe média, não tinham lua de mel, pois nenhum hotel ou colônia de férias os aceitava. Pouco tempo depois do casamento, King foi nomeado pastor auxiliar da Igreja Ebenezer, e quando a família começou a crescer, ele se inscreveu como aluno do Morehouse. Precisava de um diploma de curso superior para progredir na carreira religiosa. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929. Era o 2º filho, o primeiro menino de King e Alberta. Christine, Martin Luther King e mais tarde o caçula Alfred foram bastante mimados pelos pais e por toda a congregação de Ebenezer que King passara a liderar após a morte do Dr. Williams em 1932. As crianças tinham muitos amigos na vizinhança. Entre eles estava um filho de um comerciante branco cuja loja ficava bem em frente à casa dos King. Um dia, aconteceu o que quase todos os pais negros temiam. Quando chegou a época de entrarem para a escola, o menino branco disse a Martin com tristeza que os dois não poderiam mais brincar juntos, porque Martin era negro, e, portanto, eles teriam que ir para colégios diferentes. À mesa do jantar, o pequeno Martin contou aos pais o ocorrido. Estes reagiram contando ao filho a história dos negros nos Estados Unidos e falando a ele sobre todas as humilhações e injustiças que tinham de suportar. Mas jamais pense que você é menos do que qualquer pessoa, disse-lhe a mãe.
Lembre-se sempre de que você é alguém. O menino ficou chocado com a história e anos depois escreveu que sua primeira reação fora resolver que odiaria todos os brancos. O reverendo King comandava a família com severidade. Não permitia divergência de opinião à mesa das refeições e, em caso de transgressões graves, usava o cinto, mas amava muito os filhos e era um pai dedicado. Queria ter certeza de que eles não sofreriam a discriminação e a pobreza que ele próprio vivenciara. King foi um enérgico lutador pela causa dos negros. Quando se tornou pastor da Igreja Batista Ebenezer, o país sofria impacto da Grande Depressão no início dos anos 30. E em Atlanta, 65% da população negra vivia da assistência pública. King não só resolveu reformar e ampliar a igreja, como fez crescer o número de membros da congregação de 600 para vários milhares. A exemplo do sogro, ele também fazia parte do comitê executivo da NAACP local e, como outros membros da associação, suportou insultos e humilhações, mas passou no dificílimo teste de grau de alfabetização, que o qualificava para votar nas eleições para a presidência. Se os brancos tivessem de passar por aquele teste, certamente muitos seriam reprovados. A revolta de King diante das dificuldades legais imposta para o voto dos negros levou a liderar em 1936 uma marcha de protesto em Atlanta. A manifestação quase nada conseguiu, a não ser enfurecer a comunidade branca. A par da militância política, King manteve seus negócios funcionando e foi nomeado para o conselho diretor de um banco, cujos proprietários eram negros. Essa nomeação teve para ele um gosto especial de vitória, pois um dos brancos que mais odiara na vida, aquele para quem sua mãe trabalhava, era presidente de um banco. Além disso, continuou a fazer os seus sermões semanais e a dirigir as várias atividades de sua igreja. Nessa época, recebeu o diploma de teólogo pelo Morehouse College e começou a se preparar para fazer um doutoramento no Morris Brown College. A vida das crianças King também girava em torno da igreja, onde a mãe tocava órgão aos domingos. Martin era um menino ativo e curioso, que sempre fazia muitas perguntas e tinha fascinação pela linguagem. Aos 5 anos, sabia de cor várias passagens da Bíblia e muitos hinos. Mas nem tudo em sua vida eram rosas. Havia as brigas com o irmão e 2 vezes, para o horror e desespero da família, Martin correu perigo de vida ao se atirar de uma janela do andar superior da casa. Da primeira vez, ele e o irmão caçula estavam brincando de escorregar no corrimão da escada e, acidentalmente, derrubaram no chão a vovó Williams, que Martin adorava. Pensando que a haviam matado, o menino concluiu que a única coisa honrada a fazer era ir com ela para o céu e pulou da janela. Felizmente não se machucou muito. A segunda vez em que seu sentimento de culpa o levou a tal extremo foi quando saiu de casa sem avisar ninguém para ver um desfile no centro da cidade. Enquanto ele estava na rua, sua querida avó sofria um ataque cardíaco e, apesar de ter sido levada às pressas para o hospital, acabou morrendo. Quando Martin soube da morte da velha senhora, ficou desesperado e novamente jogou-se da janela. Desta vez machucou-se bastante, mas na realidade estava mais ferido por dentro do que por fora. O pai, entendendo como o filho se sentia, tentou mostrar-lhe que não era culpado pela morte da avó, dizendo: Deus tem o seu plano e o seu modo de fazer as coisas, e nós não podemos mudar ou interferir no momento que ele escolhe para chamar as pessoas de volta para o seu lado. Naquele momento, Martin duvidou um pouco da sabedoria do pai, mas muitos anos mais tarde, em inúmeras ocasiões, foi essa sabedoria que lhe deu coragem para enfrentar a perspectiva da morte com serenidade. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e aproveite para compartilhar com outras pessoas.